Olá, seja bem-vindo a essa série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e Mediunidade. É muito importante esse entendimento, porque o Atos dos Apóstolos é falando do Cristo através dos seus apóstolos, que Lucas usou, mas usou na sua escrita, mas você vai entender muito mais se você compreende mediunidade, porque o Atos dos Apóstolos é um livro cheio de fenômeno mediúnico, do início até o fim. E quem não entende mediunidade começa a achar que é milagre, que é crime, que é sinais, que é prodígios. E aí precisamos entender isso, para compreender com detalhes como é isto. Então, nesse capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu e Ferreira traduziu da sua Bíblia atualizada do Ferreira, que é a que eu estou lendo. Ele diz, o tumulto em Éfeso. Ele pega do capítulo 23, é um capítulo até 41, é um capítulo maior, mas vamos entender. Ele diz, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Do caminho é a turma da Casa do Caminho, que foi a primeira casa que começou a ter tumulto lá em Éfeso. Vocês lembram que o povo estava agora ouvindo as histórias do Paulo sobre o Cristo. Isso estava incomodando muita gente. Mas lá em Éfeso, pois um ourives chamado Demétrio, isso é bem interessante, Demétrio era um ourives, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucros aos artífices. Convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase todas as províncias da Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos pelas mãos humanas não são deuses de verdade. Somente ao perigo que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruído a majestade daquele que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram muito furiosos e começaram a gritar, grande é Diana dos Éfesos. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. E também algumas autoridades da província, que era amigo de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outros, porque toda a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabia que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, toda uma voz gritaram durante quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardião do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu. Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artifícios que acompanham têm alguma queixa contra alguém, saiba que existem os tribunais e o procônsul, que se acusarem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular.
porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar esse ajuntamento. Havendo dito isso, dissolveram a Assembleia. Você veja o tumulto. É que Éfeso era uma cidade de muitos deuses, e tinha essa deusa Diana, que era um templo imenso, mas imenso, juntava milhares e milhares de pessoas. E as pessoas adoravam. E esse Ourives, Demétrio, era o chefe dos Ourives, era como se fosse o presidente da associação deles. Eles faziam réplica de prata e era vendido caro, e as pessoas levavam essa réplica para suas casas, igual as pessoas levam a réplica das santinhas. Não tem as santinhas que o povo leva de tudo quanto é santo, aquelas eles levavam. Eles faziam isto, e as pessoas levavam, e eles ganhavam muito dinheiro, e a cidade era rica, e muita gente vinha, e era um movimento imenso de pessoas que iam lá para o templo para fazer tratamento, para fazer as coisas. E ele, vendo que estava perdendo dinheiro, porque as pessoas estavam, Paulo, convencendo que os deuses feitos pelas mãos dos homens não é esses deuses, porque eles não conheciam, porque vinha do paganismo. E então ele faz um movimento para causar um impacto, para ver se destrói o Paulo. Só que os historiadores dizem que era uma multidão de milhares de pessoas. E então Paulo não tinha medo, ele ia falar para eles. Mas eles, os próprios discípulos, disseram: não vá que você vai ser morto. E os próprios autoridades romanas pediu para ele não ir. E o Alexandre era o equivalente, o escrivão lá na época, era a autoridade ali naquele momento. E o Alexandre pede a palavra e acalma eles, porque eles estavam numa forma assim, como se estivessem obsediados ali, coletivo. E ele vai e manda atenção, diz: não, esses homens não estão falando mal da deusa Diana, não estão profanando o templo, esses homens são do bem. Na realidade, todos sabem quem é a deusa Diana. Não precisa você ficar preocupado com isso. E se vocês têm queixa, faça queixa, o tribunal vai julgar. Não pode fazer um julgamento assim como vocês querem. Então era o Demétrio dizendo que ele estava indo de encontro à deusa e as pessoas precisavam. Não, na realidade, ele estava querendo defender o seu ganho econômico. Estava defendendo o ganho econômico, não estava defendendo a deusa nenhuma, ele estava pensando no ganho econômico. É como, infelizmente, tem muitos trabalhadores do Cristo que estão pensando em dinheiro. Não está pensando no Cristo, está pensando em dinheiro. Está fazendo ali um instrumental para viver profissionalmente daquilo. Então, esse tumulto tem em Éfeso e é acalmado. E aí você vê esse Alexandre no meio da multidão. O Alexandre eles reconheceram. E ele fala para o povo, quando ele diz, e grita ele fala para o povo, o discurso dele. O povo dizendo: grande é Diana dos Efésios. E o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, a sabedoria deles, devia estar debaixo da influência mediúnica muito grande: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a grande guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanham têm alguma queixa contra alguém, saiba que existem os tribunais, os procônsules, que se acusam uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma coisa ou outra, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo disto, dissolveu a assembleia. O Paulo já tinha ficado um bom tempo lá em Éfeso. Paulo tinha usado uma escola para dar aula durante 2 anos. Ele tinha causado um impacto imenso naquela Ásia, porque ali de Éfeso partiu aquilo. É como ele diz: chegou a hora de ir embora. E ele vai embora e vai fazer
novas viagens, novas caminhadas, porque o Espírito sabe que trabalhar na direção de Deus é um destino nosso. Nós vamos caminhando, caminhando. O Espiritismo é um processo de autoeducação. Você mergulha em você mesmo, conhece quem é você. No processo de autoconhecimento, descobre quem é você, conhece o seu inconsciente atual, conhece o seu inconsciente passado arcaico e depois conhece o seu inconsciente puro, a essência divina que está em você. E mais cedo ou mais tarde você vai trazer isso para a tua consciência. E quando trouxer isso, com certeza você será um instrumento de Deus, estará trabalhando para Cristo, porque você vai ter consciência que você é um instrumento de Deus e você veio com o destino de amar, de servir, de treinar a fraternidade. Meu irmão, que Deus te guarde, te abençoe, que a lição do Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a mediunidade possa ir tocando na essência divina tua. Até o próximo encontro, uma boa sorte.